Pois bem, continuamos os nossos estudos da carta de Paulo aos Romanos, razão que me faz convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Hoje, o texto que será objeto da nossa exposição será Romanos 6, de 1 a 14, livres do pecado pela graça. Romanos capítulo 6, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele em semelhança à sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também nós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-os a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros, a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos por este texto que acabamos de ler, porque é a palavra do Senhor aos nossos corações. Reconhecemos que precisamos do Senhor para entender a tua mensagem e para que esta mensagem, ó Deus, faça sentido na nossa vida prática. Pedimos o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito Santo, para que saiamos daqui, ó Deus, convictos do chamado do Senhor e de como nós devemos viver à luz daquilo que Cristo fez por cada um de nós, pela sua igreja, na cruz do Calvário. Abençoe a minha vida nesse tempo de exposição, abençoe também os meus irmãos que estão presencialmente aqui, aqueles, ó Deus, que estarão assistindo depois em outro momento. Que todos nós sejamos igualmente abençoados e instruídos pelo Senhor, a fim de que possamos viver para a sua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, hoje, no capítulo 6, nós iniciamos uma terceira subdivisão da carta de Paulo aos Romanos. Apenas para recapitular aqui tudo que nós já vimos, citando apenas, capítulo 1, capítulo 2 e metade do capítulo 3, Paulo fala do pecado. E nesse contexto, até meado do capítulo 3, ele aponta para a depravação do coração dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Na sequência, capítulo 3, metade do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito do pecado dos judeus. E aí, na sequência, ele então conclui que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
O apóstolo Paulo chega à conclusão de que não há quem se salve por causa da natureza pecaminosa. E ele então, a partir daí, começa a falar a respeito de como é necessário, para que haja salvação, que sejamos justificados por Deus. E ele então se propõe a nos ensinar aquilo que na teologia chamamos de doutrina da justificação. Metade do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Na semana passada, no finalzinho do capítulo 5, o apóstolo Paulo nos ensinou, fazendo um contraste entre a representatividade que temos em Adão para o pecado e da representatividade que temos em Cristo para a salvação. E é nesse contexto que está inserido o capítulo 6, onde Paulo pretende tratar a respeito daquilo que é consequência desta justificação. Se até agora Paulo falou do completo estado de depravação total do coração humano, e portanto existe a necessidade de salvação. Depois ele fala da salvação, falando de justificação, do ato jurídico de Deus em declarar justos pecadores que estavam condenados. Agora, Paulo fala de teologia prática. Como esta justificação, esta salvação, afeta a nossa vida no tempo e não apenas na eternidade. Como Deus nos salvou para uma vida eterna, mas como Ele também deseja que nós o sirvamos enquanto ainda vivemos aqui. Então Paulo, no capítulo 6, começa falando a respeito daquilo que nós costumamos chamar de santificação. Precisamos nos lembrar aqui também o contexto da carta aos Romanos. Paulo estava escrevendo para os romanos, isto é, para gentios, mas pelo conteúdo da carta, muito provavelmente, com certeza, haviam ali muitos judeus, porque Paulo combate a justificação pelas obras, e ele evoca textos do Antigo Testamento, como de Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá por fé, para dizer àqueles judeus a respeito da impossibilidade de autojustificação, ou de justificação pelo cumprimento da lei. Nesse sentido, então, Paulo apresenta à igreja a doutrina da salvação pela fé, salvação pela graça mediante a fé. E como nós dissemos nos nossos últimos encontros, isso com certeza confrontava a ideia judaica de salvação. Eles estavam profundamente arraigados no sentimento de que a justiça vinha pela obediência da lei. E Paulo vai dizer, a obediência da lei não gera justiça, ela é consequência do ato justificador. Deus justifica pecadores. Na última sexta-feira, estivemos aqui falando com os pré-adolescentes e adolescentes. Temos tratado de muitas questões, irmãos, e é interessante perceber como os assuntos convergem. Nós falamos a respeito de pecado, como o pecado nos afetou. Nós temos falado disso também aqui nas quartas-feiras, na sexta-feira também. E na semana passada nós falamos a respeito de justificação. E a linguagem ou a imagem que nos utilizamos para falar desta justificação foi a seguinte. Eu disse aos meninos e meninas, pensem o seguinte, o pecado é como um peso que está sobre os nossos ombros. Um peso que a princípio parece ser suportável, porque é assim que o pecado nos apresenta, que ele se apresenta a nós, como algo que nós conseguimos conviver com ele. E lentamente, gradativamente, nós nos tornamos dominados pelo pecado. Sempre que damos vazão à nossa natureza pecaminosa, nós nos afastamos de Deus e continuamos escravos do pecado. No entanto, o pecado é um peso que é impossível de ser carregado pelo ser humano. E a imagem foi a seguinte: imagine que você está prestes a morrer de tanto peso que está sobre os seus ombros.
E aquilo que você chama de vida já não é mais vida. E citei o Salmo capítulo 32, quando Davi fala do seu sofrimento pelo pecado não confessado. E Deus, então, na justificação, Ele pegou os pecados do seu povo e colocou-os sobre os ombros de Jesus naquele dia onde Cristo se entregou na cruz do Calvário. E aquele fardo que era sobre nós, Ele levou sobre Ele. Isto é justificação. A leveza de Cristo foi atribuída a nós pela sua justiça. Então pense comigo, é muito possível que aquelas pessoas que estivessem ouvindo esta mensagem, essa pregação de Paulo, pudessem então indagar: peraí, se eu não tenho que fazer nada para ser salvo, então eu posso viver do jeito que eu quiser. E é justamente contra isso que Paulo começa esse texto. Ele se antecipa a uma objeção possível. Eles estavam acostumados a pensar que era necessário merecer a salvação. E Paulo diz: a salvação não se merece, não se conquista. É recebida pela graça mediante a fé que Deus coloca no nosso coração. E aí, Paulo se antecipa. Pode ser que eles pudessem indagar: então, nós podemos viver do jeito que nós queremos. Verso 1 do capítulo 6, Paulo faz uma pergunta retórica. Ele não tem dúvidas aqui, irmãos. Ele antecipa um questionamento possível. Ele diz assim: que diremos, pois? Ou seja, considerando tudo isso que ele já tratou até aqui, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque perceba, a graça se manifesta em Deus salvar pecadores. Logo, quanto maior for o número de pecadores ou de pecado, maior será, ou mais percebida será a graça. E aí Paulo pergunta, ele coloca essa pergunta: então, a gente pode viver do jeito que a gente quiser, já que é Deus que faz tudo? Ele responde: de modo nenhum. Irmãos, atualmente nós comungamos da teologia reformada, e existem muitas pessoas que se assentaram a respeito, em cima da doutrina, um dos pilares da doutrina da graça, que é a perseverança dos santos. Nós vivemos afirmando de púlpito, ensinando nas nossas escolas dominicais, cultos de estudo bíblico como esse, que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque quem nos salvou foi Cristo, nos méritos de Cristo. Aquele que começa é aquele que termina. Tudo depende dele. E aí, muitas pessoas, por causa disso, têm vivido de forma menos comprometida, para não ser muito duro, com Deus, com a santidade de Deus, com a dignidade do nome de Deus. Então, se eventualmente você é uma dessas pessoas que pensa assim, ou se acha que não pensa assim, mas o teu testemunho testifica isso, essa mensagem é para você. Paulo está dizendo: de modo nenhum. Irmãos, a resposta de Paulo aqui no texto original, no grego, aqui é uma dupla negação. É como se Paulo respondesse com uma veemência muito grande: de jeito nenhum, é impossível, não de forma alguma. É como se ele expressasse uma verdadeira e genuína indignação por, quem sabe, talvez, passar no coração de alguém a possibilidade de viver de forma depravada, mesmo tendo Deus revelado-se a estas pessoas para a salvação. E aí ele continua, verso 2: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? É interessante perceber como Paulo aqui, ele está referindo-se ao texto imediatamente precedente. Lembra que eu disse na semana passada, que Paulo disse, que Cristo é o nosso representante? Adão é o nosso representante para a morte.
Cristo é o nosso representante para a vida eterna. De sorte que quando Cristo morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, o nosso velho homem morre com Cristo. A nossa velha natureza morre com Cristo. E quando ele ressuscita, nós ganhamos uma nova vida, uma nova forma de viver o mundo. E aí, Paulo vai dizer, irmãos, coloquem a mão na consciência. Como nós viveremos como mortos se Cristo nos deu vida? Aqui é uma questão de coerência. Sabe aquela história de que nós vivemos dizendo que nós somos livres do pecado? Mas a nossa vida, na prática, o nosso testemunho, dá vazão ao pecado. Nós precisamos viver, Paulo fala disso lá em Gálatas, se Cristo nos libertou, nós precisamos viver como pessoas que são de fato livres. Esta é uma questão de lógica, de coerência. Então, se Cristo nos libertou do pecado, nós morremos para o pecado, para a nossa velha natureza, nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Por isso, irmãos, depois que Cristo nos alcança pelo seu sacrifício, depois que pelo sacrifício de Cristo nós fomos declarados justos, é necessário que a nossa vida reflita esta justificação. Irmãos, nós vivemos dias onde até os crentes se acostumaram com o pecado. Nós vivemos dias, meus irmãos, e as pessoas se acostumaram a dizer, nós somos pecadores, nós pecamos a todo instante da nossa vida, eu abri o olho, eu já estou pecando. Irmãos, isso não pode ser uma verdade para o verdadeiro cristão, porque a Bíblia, no Evangelho, está nos ensinando a vitória do pecado. Nós pecamos, mas como algo acidental. Não é possível a um crente verdadeiro viver o dia todo pecando. Quais são os frutos que nós temos produzido com a nossa vida? De que forma nós temos refletido esta justificação? É interessante que, de um lado, existem aqueles que se conformaram com o pecado. Eu sou pecador. Eu não estou dizendo que nós não somos. Nós somos pecadores. Irmãos, mas a Bíblia também nos garante vitória no pecado. Não dá para a gente passar a nossa vida toda cometendo os mesmos pecados dia após dia, como se no máximo sentíssemos peso na consciência e remorso e não verdadeiro arrependimento. Porque a Bíblia nos diz que Cristo venceu o pecado, venceu a morte, e na sua ressurreição nós ganhamos vida, vitória da morte. Nós veremos isso a seguir. Então, se por um lado nós temos estes que pensam dessa forma, de que é normal mesmo, nós somos pecadores, então não tem o que fazer, né, pastor? Certa vez eu ouvi reverendo Augustus Nicodemos dizendo o seguinte: cristãos que se acostumaram com o pecado, pecam no varejo e confessam no atacado. Pecam no varejo. 300 milhões de pecado no dia. De noite sente aquele peso na consciência, eu não posso dormir sem pedir perdão. Deus perdoe todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós precisamos sentir peso pelo pecado. O nosso pecado tem nome, nós precisamos denominá-los. Nós precisamos chamar o nosso pecado pelo nome. Nós precisamos nos incomodar por cada um deles. Do contrário, nós viveremos como quem peca no varejo e confessa no atacado. Isso não é arrependimento, isso é peso na consciência. Isso não é ação do Espírito Santo, é desejo de justificação apenas. Por um lado, como eu disse, existem aqueles que se acostumaram com essa realidade. Mas você acredita que existe ainda hoje, não é algo recente, pessoas que acreditam também que é possível ser completamente santo?
que é possível chegar a um estado de relacionamento com Deus, onde o pecado não é mais uma realidade. Recentemente, uma cantora do mundo gospel declarou isso: nós não somos pecadores. E aí talvez você possa dizer: puxa vida, esse é um entendimento muito moderno. E se eu disser para você que não? Alguém que eu gosto muito, uma confissão religiosa que eu admiro e me alimento dela, porque é muito boa, mas que nesse quesito, nem tanto. John Wesley, ele acreditava no perfeccionismo, no amor perfeito, e isso acabou influenciando a fé metodista, de que é necessário ao cristão, de que é possível ao cristão verdadeiro chegar a um nível de amor a Deus tão profundo que ele consiga viver isento do pecado, perfeito. Biblicamente falando, isso também é insustentável. Então, se por um lado algumas pessoas se acostumaram com o pecado, e por outro existem aqueles que é possível viver completamente fora do pecado, a Bíblia vai nos dizer: nem uma coisa e nem outra. Nós somos pecadores, nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. O pecado não nos domina mais, domina não, mas ele continua fazendo parte da nossa vida. Essa semana eu conversava com a Fernanda a respeito disso. Eu estive na delegacia fazendo vistoria do carro para transferência e tal. Aí assim, você está lá e está esperando, aí surge um papo, outro papo e tal, e aí surgiu a questão de delitos e tal, relacionado ali a questões de trânsito, né, de adulteração de veículo e tal. Vai, olha isso, olha aquilo, e as pessoas ficam assim: nossa, por que tem que olhar tanta coisa, né? Aí alguém falou: mas é claro, o povo gosta de fazer trambique. O ser humano quer levar vantagem em tudo, tem que olhar mesmo, checar vidro por vidro, olhar isso e tal, não sei o quê, número de motor, nem sei o que, mas tem que olhar mesmo. E aí alguém falou assim: mas cada um tem a livre escolha, o livre arbítrio. Aí tinha um irmãozinho lá que falou assim: uai, ele é pastor, vamos perguntar para ele então isso. Aí a pessoa cardoa falou assim: mas você não tem cara de pastor não. Eu falei: não, mas que bom então. Convenhamos, o estereótipo de pastor hoje está muito desgastado. Porque o religioso, o pastor, é ladrão. Padre é pedófilo. Então, nós temos um estereótipo que eu não quero fazer parte. E aí, ele disse: então, mas e aí, como é que funciona essa coisa do livre-arbítrio e tal, não sei o quê? E aí eu expliquei, irmãos, achei a oportunidade que eu queria naquele dia, de falar de doutrina numa conversa comum. Falei. E aí, todo mundo concordando, até que veio uma pergunta inteligente. E eu falei: uau, essa aí eu não tinha pensado ainda não. Eu tive que falar assim: peraí. Aí eu respondi. A pessoa disse assim: pastor, eu entendi isso aí agora, rapaz. E é interessante que o irmãozinho lá que confessa o livre-arbítrio falou assim: não, mas desse ponto de vista agora eu sou contra o livre-arbítrio. Porque as pessoas acham que por defendermos que não existe o livre-arbítrio, nós defendemos que o arbítrio não existe. Nós escolhemos. As nossas escolhas são concretas e são reais. Elas só não são livres. Só não são dissociadas de influência. Aí falou: não, mas assim eu acredito também. Eu falei: então, tá tudo ok. Se isso para você é livre-arbítrio, então você diz aí que eu acredito então nesse livre-arbítrio, desse jeito, nos termos que eu estou dizendo. E aí, um terceiro perguntou o seguinte: entendi. Então, aí vem a pérola. Pastor, então, peraí. Então, quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva. Eu disse positivo. A gente não tem. Não. E quando a gente estiver no céu? Eu falei: não também. Não, aí foi outra polêmica. Eu falei: pense comigo. No Éden, Adão e Eva tinham o poder de não pecar. Certo? Certo. No mundo, como descendentes de Adão, nós não temos o poder de não pecar. A gente peca. Você pode tentar, irmãos. Você pode fazer assim: não, e você deve fazer isso. Você deve. Mas você vai escorregar uma vez ou outra aí.
Alguém vai passar reto na esquina lá, e você vai quase bater, e você vai falar, infeliz, a ira vai subir ali, aquilo vai se tornar um pecado. Alguém vai prestar um serviço porco para você, e você vai ficar com raiva dessa pessoa, enfim. O pecado, ele vai bater a porta, e em algum momento vai te pegar. Então nós não temos a possibilidade de não pecar. Mas no céu, nós não teremos a possibilidade de pecar. Então, por isso, nosso arbítrio não será livre. Ele será cativo a Deus. Porque seremos transformados à semelhança de Deus. Veremos Jesus como Ele é. É isso, pessoas? Faz sentido. Faz que é bíblico, né? Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Com essa história, com essa experiência dessa semana? É que agora, no tempo que vivemos, nesse lapso temporal da nossa existência, o pecado faz parte da nossa vida, mas ele não nos domina mais, ele não pode mais nos escravizar, e por causa disso, no texto que nós lemos, Paulo apresenta então 3 decisões, 3 posturas que devem fazer parte da vida de todo aquele que foi justificado. Então eu quero convidar você que está aqui presencialmente, você que depois estará assistindo esse vídeo aí da sua casa, onde quer que você esteja assistindo, avalie a sua salvação então. É um bom momento de você pensar se a sua segurança está amparada biblicamente nos termos que Paulo coloca aqui no capítulo 6. Ele vai dizer que é necessário que nós tomemos 3 decisões. Versos 3, verso 6, verso 9 e na sequência no verso 26, Paulo vai dizer que é necessário termos consciência disso que nós estamos falando. Verso 3: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 6: sabendo isto, ou seja, que na morte de Jesus nós morremos para o velho homem. Verso 9: sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ou seja, em todos estes versos, inclusive no verso 16, que nós veremos na semana que vem, Paulo está dizendo que em primeiro lugar, irmãos, é necessário que conjuguemos o verbo saber. Você sabe disso? Você tem conhecimento de que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus? De que a morte de Jesus significa a nossa morte para o pecado? Se sim, você está num bom caminho. Porque Paulo nos diz que é necessário ter conhecimento, é necessário termos ciência desta nossa união com Cristo, porque isso faz toda a diferença. Porque assim eu poderei viver como livre e não como alguém que é escravizado pelo pecado. Certa vez, eu ouvi uma história interessante. Contava-se que uma pessoa muito pobre estava desconfiada que na terra que ela possuía havia uma riqueza. Naquela região descobriu-se campos de petróleo muito grandes. E só na propriedade dessa pessoa muito pobre é que não tinha descoberto nada ainda. E ela começou a procurar ali, mas olha, ela desanimou. Eu sou pobre mesmo, estou fadado a isso aqui e não vai ter não. Para não morrer, vendeu a propriedade. O vizinho que já tinha petróleo, sabia que naquela região tinha petróleo, ofereceu, fez uma oferta boa para aquela pessoa e ela vendeu. E aí, na semana seguinte, descobriu-se naquele lugar o maior poço de petróleo daquela região. E então aquele homem que comemorava um negócio bem feito, agora lamentava, dizendo: eu não sabia que eu tinha essa riqueza. Você sabe que os seus pecados foram perdoados em Jesus? Você sabe que com Cristo você tem uma vida eterna? Faz bem, porque é isso que Deus espera de nós.
que nós tenhamos consciência disso, de que nós não podemos viver escravizados, nós devemos viver como pessoas livres. Paulo também nos ensina que é necessário considerar estas coisas. Acompanhe comigo, verso 11, ele diz assim: assim também, ou seja, primeiro você sabe, agora com base nesse conhecimento, você deve considerar que você é morto para o pecado e vivo para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O termo corpo mortal aqui, e membros deste corpo, não refere-se apenas ao aspecto físico da nossa vida. No texto original, essa expressão tem uma implicação ainda mais profunda. Quando Paulo refere-se ao nosso corpo, ele está falando de todas as nossas faculdades, de tudo aquilo que compõe a nossa vida. Nós não pecamos apenas com o nosso corpo físico. Nós pecamos em pensamento. As nossas atitudes influenciam a vida das pessoas, desonram o nome de Deus. Então Paulo está dizendo: considere que já que você sabe que você morreu para o pecado, viva como alguém que não é escravo do pecado. Não dê chances a esta natureza pecaminosa. Você que já descobriu que foi salvo pela graça de Jesus, vive considerando que esta morte de Jesus significa a nossa morte para o pecado, a libertação da escravidão? Se sim, você vai muito bem. Você passou na segunda fase. Mas vem uma terceira. Depois de saber e considerar, Paulo diz: tome uma atitude, meu filho. Não dá para viver uma vida diferente tomando as mesmas atitudes. Ofereça-se a si mesmo, seus membros, o seu corpo, como expressão de adoração a Deus. Verso 13, acompanhe comigo. Nem ofereceis cada um dos membros do seu corpo ao pecado. Como eu disse, membros do seu corpo não refere-se apenas no sentido físico, mas todas as nossas faculdades, como instrumentos de iniquidade. Mas, ou seja, no contrário disso, oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí você me pergunta: pastor, como é que eu faço isso? Certa vez, um jovem me procurou, porque ele passava por um problema de pecado recorrente na sua vida. E esse jovem, ele estava padecendo do vício da masturbação. E com a masturbação desencadeavam outros pecados. E nós passamos um tempo ali juntos e tal, alguns encontros, tentando entender os gatilhos, as razões e como ele poderia se ver livre disso de uma vez por todas. Foi então que numa dessas conversas, eu cheguei à conclusão de que ele chegou a essa conclusão, né? Nós fomos só direcionando ali, de que sempre que isso acontecia, ele estava sozinho. Eu disse para ele: não fique sozinho. Não fique sozinho. Você não pode ficar sozinho, pelo menos agora, nesse estágio do tratamento, da caminhada. Porque santificação não é apenas uma decisão, é uma decisão que se concretiza num processo que leva tempo. Nós precisamos tomar decisões concretas e estar dispostos a caminhar a jornada. Seria muito fácil eu decidir que quero fazer tal coisa, mas amanhecer o dia eu continuo dormindo. Não acorda cedo para ver não. Não joga uma água no rosto e vai trabalhar, se esforçar para ver não. Então apenas decisões não mudam, é necessário atitudes concretas. E no caso da santificação, é um processo.
Foi então que eu disse para esse jovem: você quer um conselho? Eu falei: claro, pastor, eu quero. Fique perto. Eu falei assim: quem que você tem como modelo, assim, que você fala assim: nossa, eu queria ser crente igual fulano? Essa pessoa citou o William. Ah, eu quero ser crente igual o William, irmão do Hélio. Ah, eu quero ser crente igual o William. Eu falei assim: perto do William eu nem penso nessas coisas. Então é perto do William que você vai ficar. Aonde ele estiver, ele tirou o pé, você põe o pé. Aonde ele vai, você não precisa ir, mas você vai passar a precisar ir. Ah, você quer jogar bola, você vai jogar bola se ele for jogar bola. Ah, eu quero caminhar na avenida, você vai caminhar na avenida com ele. Você vai, sei lá, não tem nada para fazer, passa ali no mercado, conversa com ele. Você precisa estar perto de pessoas que te constrangem a pecar. Sabe o que é isso, irmãos? É necessidade de tomar decisões com o desejo de nos oferecer por completo a Deus. Sabe como nós fazemos isso? Nos oferecendo a obra de Deus. Você quer viver alguém comprometido, ser uma pessoa comprometida com Deus? Diga: Senhor, eu quero trabalhar com o Senhor. O que eu sei fazer? Eu faço isso, pastor, ou líder de ministério. Conta comigo, eu vou, eu chego mais cedo, eu saio mais tarde. Se envolva, seja alguém engajado. E esta proximidade, eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando de ser apenas uma pessoa engajada em atividade somente, mas estar engajado na obra de Deus. Não se trata de ativismo, mas de um modo de vida que te constrange a pecar. Vive uma vida de pecado e sobe aqui para ver se você não vai sentir que o mundo está sobre as suas costas. Não dá, irmãos. E Paulo então está nos ensinando: não ofereça o vosso corpo como instrumento da iniquidade. E ele conclui no verso 14 dizendo: por quê? Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós podemos viver de forma diferente? Porque agora, irmãos, se antes em Adão estávamos escravizados pela natureza pecaminosa que herdamos, Paulo vai dizer, verso 14: agora o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui, Paulo termina esse texto exatamente como ele começou. Os irmãos se lembram do verso 1? O que diremos? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo está referindo-se a este verso, bem como ao final da última sessão, onde ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde o pecado reinava, onde o pecado é quem ditava as ordens, agora é Deus quem transforma a vida daqueles que são de fato justificados. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que o processo de santificação não é uma opção para um crente verdadeiro. Alguns vão nesse processo de forma mais rápida. Alguns conseguem constranger pecadores de forma mais rápida. Me lembro aqui de um testemunho da Adelina, nossa querida irmã Adelina, quando ela estava dando aula no ginásio e tal, e ela contava como às vezes era constrangedor, assim, ela chegar e o assunto da roda acabar, porque ela era crente. Você precisa ser, eu e você, nós precisamos ser esse crente, que desfaz esse tipo de roda, que constrange as pessoas. Agora, quando a gente chega e nada muda, quando a gente chega e começa a fazer parte dessas coisas, nós precisamos reavaliar aquilo que tem sido certeza de salvação para nós. Pode ser que nós estejamos nos enganando a nós mesmos. Não, a salvação não é pelas obras, mas ela nunca acontece sem as obras, já dizia Herman Bavinck. Sabe o que ele queria dizer com isso? Que as obras, o nosso testemunho, ele é necessariamente uma consequência da salvação.
não existe alguém que foi salvo, justificado por Deus, que continuou vivendo da mesma maneira. O ladrão na cruz do Calvário morreu uma pessoa diferente daquele que foi pendurado lá. Se ele tivesse tempo a mais, ele teria vivido diferente, porque Cristo disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E tudo isso que Paulo está dizendo aplicava-se à vida dele, como aplica-se à minha vida e à sua vida. Por isso, irmãos, a mensagem de Deus para nós nesse texto é que vivamos uma vida de santificação, uma vida onde o pecado é um acidente e não uma forma de viver, uma vida onde o pecado traz tristeza no nosso coração, como William pregou aqui para os jovens na última reunião. A propósito, se você é jovem, não está vindo, está perdendo. Nós precisamos aprender a chorar pelo nosso pecado. Quando isso não acontece mais, nós temos o nosso coração cauterizado e nos tornamos indiferentes. E nos tornamos pecadores que pecam no varejo e desejam confessar no atacado. Que Deus nos livre desta desgraça de vida espiritual, desta mediocridade de expressão de vida religiosa. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos guie numa vida que possa glorificar o nome dEle. Você terá percalços na sua vida? Com certeza, assim como eu tenho. Mas lembre-se, Cristo morreu e ressuscitou, portanto o pecado pode ser vencido. Pastor, eu não estou conseguindo vencer. Lute com mais força. Apegue-se a Deus, jejue, ore. Quando achar que jejuou muito, quando achar que orou muito, ore mais. Transfira os calos da sua mão para os calos do seu joelho. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Essa garantia, quem nos dá é a própria palavra. Se Cristo morreu, e o nosso velho homem morreu com Cristo, Cristo ressuscitou. E é isso que ele chamou, falando com Nicodemos, de novo nascimento. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos cure, que Ele nos permita viver uma vida santa. Amém? Quero orar com você mais uma vez. Estamos chegando ao limite do nosso tempo, crendo que Deus há de nos abençoar. Deus querido, nós te agradecemos por sua palavra, te louvamos, ó Deus, pelo seu cuidado sobre nós. Obrigado por esse tempo aqui, Deus. Obrigado, Deus, pelas exortações que são duras, mas é exatamente isso que nós precisamos. Obrigado, Deus, porque apesar da dureza do nosso coração, a tua palavra penetra no mais profundo da nossa alma e nos dá conhecimento do Senhor, da sua santidade e do seu amor. Peço que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida e na ação do teu Espírito possamos viver para a tua glória. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Permita, Deus, que possamos viver uma nova vida, como o apóstolo Paulo nos propõe aqui no capítulo 6 de Romanos, para a sua glória, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana, lembrando que as nossas atividades à noite agora passaram para as 18 horas. Então, sexta-feira já era 18 mesmo, sábado 18 horas, domingo 18 horas também. Teremos o culto de manhã às 9 e o culto da noite às 18 horas. Até quando? Até quando vigorar o atual decreto. Assim que houver alguma alteração, nós comunicamos aos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.